Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Terça Devocional. E aqui continuamos com o livro A Prática Bíblico-Puritana do Autoexame. Na semana passada, nós vimos a introdução e o prefácio. E na introdução, nós vimos assim: o autoexame é bíblico e muito valorizado no cristianismo reformado experimental, que a gente conhece como puritanismo. Os puritanos levavam a sério o pecado e o autoexame. Era uma prática feita com muito mais diligência do que fazemos hoje. Eles cultivavam a humildade e autossuspeita como atitudes constantes, examinando-se regularmente em busca de eventuais pontos ocultos e males internos que poderiam tirar as coisas boas do seu coração, ou seja, o pecado. No autoexame, tendo a Escritura como espelho, eles descobriram uma contínua disciplina espiritual que os auxiliava na luta contra o pecado. E agora, no capítulo 1, nós vamos ver o seguinte: a sua existência e a possibilidade do autoexame. E nessa questão, algumas das perguntas que podem ser levantadas, aí por você mesmo, meu irmão, ou por mim aqui: o autoexame realmente existe? É realmente possível fazê-lo? Porventura, não é o meu coração enganoso? E a gente pode se lembrar lá em Jeremias 17:9, que diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, meus irmãos, como é que a gente pode realmente examiná-lo? No entanto, a Escritura mostra a existência e a possibilidade do autoexame. Isso pode ser visto aí de duas formas. Primeiro, em textos bíblicos, nos quais encontramos o crente inquirindo ou perguntando à sua própria alma e consciência acerca do seu estado. Como está, ó minha alma? Lembra-se lá de Davi no Salmo 42, no verso 5, no verso 11? E lá no Salmo 43, 5, ele continuamente pergunta à sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ou no Salmo 13, no verso 2: até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Então a gente vê que no próprio salmista ele questiona a sua alma, aquilo que está lá dentro. Por que perturbas? Por que consulto a minha própria alma dentro da tristeza? A segunda forma, meus irmãos, encontra-se no fato da existência da consciência. Na Escritura, lembrando, hein? Sempre nas Escrituras, a consciência é tida como uma testemunha ao lado do Espírito Santo. E nós vamos ver 4 casos, 4 pontos aqui. Lá em João 8, nós vamos ler o seguinte: João 8, de 1 a 9 praticamente. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, e ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Ali, meus irmãos, não foi apelado à consciência deles, de cada um deles, essa ação de justiça própria que eles estavam tendo, que de fato sabiam que eram por conta do próprio pecado.
Meus irmãos, eles estavam sendo bombardeados pelas suas próprias consciências. Um segundo caso, que está lá em Romanos 2, 15. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E aqui, meus irmãos, eu vou trazer um pouquinho desse contexto. Os gentios não têm a lei de Moisés. No entanto, ao procederem por natureza, de conformidade com a lei, ou seja, seguindo alguns dos padrões da lei de Deus, lembrando-se, nós estamos falando dos gentios aqui. Paulo manda essa carta aos romanos para os gentios, abstendo-se de matar, roubar, adulterar e honrando os pais, servem eles de lei para si mesmos. O que Paulo quer dizer com isso é explicado nesse verso 15 que lemos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, por sua conformidade casual às exigências da lei de Deus. Os gentios mostram que têm acesso às exigências morais de Deus. Embora não possuam a lei escrita, eles possuem um conhecimento interior das exigências de Deus, de modo que suas consciências podem, até certo ponto, monitorar com cuidado sua conformidade com a vontade de Deus. Entenderam, meus irmãos? Um terceiro ponto aqui está lá em Romanos 9, no verso 1, que vai dizer o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Verso 2 e 3. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. A dizer, os de Israel, os judeus. Meus irmãos, esses versos de 1 a 3 e o comecinho do 4 mostram que essa era uma questão intensamente emocional para ele, pois Paulo nunca perdeu o seu senso de identificação com seus contemporâneos judeus. Ele experimenta, portanto, grande tristeza e incessante dor no coração por aqueles que são, do ponto de vista da carne, seus compatriotas e irmãos. Paulo sente isso tão intensamente como Moisés antes dele. A gente vê lá em Êxodo 32 que ele está disposto a sacrificar a sua própria salvação em favor da salvação dos seus contemporâneos judeus. Meus irmãos, a consciência é colocada por Paulo, por Moisés, seja para os gentios, seja para os contemporâneos, os conterrâneos, aqueles judeus de sangue. O quarto e último exemplo nós vamos ver lá em 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo começa a defender a sua integridade em geral. Em todos os seus contatos com os coríntios, ele tinha agido em santidade e sinceridade, não segundo sabedoria humana, mas de acordo com a graça de Deus. Meus irmãos, que fique muito claro, um ministério marcado pela graça de Deus é aquele que depende do poder de Deus, meus irmãos. E ela também... E a consciência, estou dizendo, é testemunha quando é questionado a respeito de alguma coisa da alma do homem. Então, meus irmãos, o autoexame tanto existe quanto é possível. E a gente encontra isso aonde? Nas Escrituras. E o próprio Espírito dá testemunho dentro das nossas consciências. Confiemos no Senhor. Temos fé em Cristo Jesus. Que os meus irmãos tenham um bom dia na graça do Senhor e até a próxima semana, se assim Deus permitir.